Essa é uma aula sobre inequações trigonométricas e os pré-requisitos para que você compreenda do que a gente está falando aqui estão nas aulas sobre equações trigonométricas. Então está aqui na descrição do vídeo o link para a aula de equações trigonométricas, tá? Então, por favor, assista e depois volta para cá para você poder entender os conceitos. Então aqui eu vou resolver uma série de exemplos para que vocês entendam a ideia fundamental por trás da resolução de inequações trigonométricas. Então, o primeiro exemplo, resolvo em R a inequação seno de x é maior que meio. Eu tenho uma função trigonométrica, seno de x, uma desigualdade ali, né, o maior que, e um número real que é um meio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é marcar no eixo dos senos, no eixo vertical, os possíveis valores para o seno que são maiores que meio. Então eu sei que o seno assume um valor máximo que é 1, tá? E eu quero que os valores sejam maiores que meio. Então eu pintei aquele intervalo ali no eixo vertical, aberto em meio, fechado em 1. Tá? Então, para procurar os arcos cujo seno é maior que meio, eu vou procurar qual é o trecho da circunferência trigonométrica, tá, associado a esse intervalinho em vermelho que eu marquei. Tá? Esse trecho que está marcado em azul aí na figura, ele contém extremidades de arcos cujo seno vale meio. Tá? E aí a gente se lembra que, bom, quem é que tem seno igual a meio? 30 graus e 150 graus, ou qualquer arco côngruo a eles, né? Em radiano, já que eu quero as soluções reais, teria o π sobre 6 e o 5π sobre 6. Então a gente está descobrindo com isso que o x ele tem que estar entre o π sobre 6 e o 5π sobre 6. Tá? Com um pouquinho mais de detalhes, ele tem que estar entre um arco côngruo ao π sobre 6 e um arco côngruo ao 5π sobre 6. Então é por isso que eu escrevi aí a expressão geral dos arcos côngruos. Ó. O x ele precisa estar entre π sobre 6 mais 2kπ e o 5π sobre 6 mais 2kπ, sendo k um número inteiro qualquer. Então, essa expressão que a gente escreveu aí descreve todas as soluções reais dessa inequação. Bem, o segundo exemplo, resolvo em R a inequação cosseno de x é menor ou igual que raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar quais são os possíveis valores para o cosseno de x que são menores ou iguais a raiz de 2 sobre 2. Tá? Eu sei que o valor mínimo para o cosseno de x é menos 1, tá? E aí por isso que eu marquei em vermelho aquele intervalo ali, ó, do menos 1 ao raiz de 2 sobre 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar aí qual é o trecho da circunferência trigonométrica que contém extremidades de arcos cujo cosseno está dentro desse intervalo vermelhinho aí que a gente marcou. Tá? Esse trecho eu pintei em azul aí na circunferência, tá? E esse trecho ele é determinado ali, ó, no primeiro quadrante pelo arco de 45 graus, que em radianos é o π sobre 4, tá? E no quarto quadrante pelo arco de 315 graus, que em radianos é 3π sobre 4. Tá? Então o x tem que estar entre o π sobre 4 e o 3π sobre 4. Tá? Para poder escrever todas as soluções reais, eu tenho que escrever a expressão geral dos arcos côngruos deles. Então, eu descrevo todas as soluções dessa inequação por meio dessa expressão que está aí. Ó. O x tem que estar entre o π sobre 4 mais 2kπ e o 3π sobre 4 mais 2kπ, inclusive cada um deles, né? O intervalo ele é fechado em cada um desses valores, né? Sendo k um número inteiro. Bom, exemplo 3, resolvo em R a inequação tangente de x é maior ou igual que raiz de 3. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o eixo das tangentes, que é aquela reta paralela ao eixo y, passando pela origem da circunferência trigonométrica, e vou marcar todos os números que são maiores ou iguais a raiz de 3. É aquele intervalo em vermelho pintado lá. Eu localizei o raiz de 3 e peguei todos os números que são maiores que ele. Tá? Agora, eu vou procurar na circunferência trigonométrica quais são os arcos cuja tangente está nesse intervalo vermelhinho marcado. Eu pintei ali, ó, dois trechos em azul na circunferência trigonométrica, que são os trechos que contêm extremidades de arcos cuja tangente está nessa parte vermelhinha aí que eu marquei. No primeiro quadrante,
eu começo no arco de medida 60 graus, que em radianos é o π sobre 3, tá? E vou aumentando o valor desse arco até chegar no π sobre 2, em 90 graus. Lembrando que o intervalo aqui no π sobre 2 é aberto justamente porque não existe tangente de π sobre 2, tá? A tangente não está definida para π sobre 2. No terceiro quadrante, tá, eu tenho arcos que começam ali na extremidade do arco de 240 graus, né, e vão aumentando a medida desse arco até chegar ali no 270 graus, lembrando que em 270 graus também o intervalo tem que ficar aberto, porque a tangente não está definida para esse arco. Tá? Então, eu vejo que as soluções têm que estar entre 60 graus e 90 graus, inclusive 60 graus, só que eu vou escrever tudo isso em radianos, porque eu quero as soluções reais, e as soluções têm que estar entre 240 graus e 270 graus, inclusive 240 graus. Então, qual é a expressão geral que descreve todas as soluções reais? É essa que está aí, ó. π sobre 3 mais kπ menor ou igual que x, menor que π sobre 2 mais kπ, sendo k um número inteiro qualquer. O exemplo 4 resolve em R a inequação seno de x é menor ou igual que raiz de 3 sobre 2. Então, a mesma ideia, eu vou pegar ali o eixo vertical, vou localizar nesse eixo dos senos os valores possíveis para o seno de x que sejam menores ou iguais a raiz de 3 sobre 2, então é aquele intervalo lá, ó, fechado no menos 1, fechado no raiz de 3 sobre 2, que eu pintei em vermelho. Vou procurar na circunferência trigonométrica os arcos que tem seno nesse intervalo. As extremidades desses arcos estão nesse trecho azul da circunferência trigonométrica. E aí, como é que esse trecho azul fica determinado, gente? Eu vejo que eu tenho um trecho limitado ali pela extremidade do arco de 60 graus, e do outro lado, limitado pela extremidade do arco de menos 240 graus, né? Porque eu teria que caminhar no sentido horário para chegar naquele ponto ali do segundo quadrante. Tá? Então, eu tenho que ter arcos que estão entre menos 240 graus e 60 graus. Tá? E vou escrever isso em radianos, justamente porque eu quero as soluções reais, e vou também escrever a expressão geral dos arcos côngruos para ter todas as soluções reais possíveis. Então, qual é a expressão que descreve todas as soluções? Está aí, ó, menos 4π sobre 3 mais 2kπ, menor ou igual que x, menor ou igual que π sobre 3 mais 2kπ, sendo k um número inteiro qualquer.